Olá, muito bem-vindo ao canal Conselhos de Resineira. Eu sou a Nath e hoje nós vamos fazer juntos eternização de coto umbilical e também alguns dentinhos. Então já vai deixando o seu like aqui para ajudar o crescimento do canal e a sua inscrição se você é novo por aqui. Lembrando que esse tipo de trabalho é indicado para quem já tem aí uma certa experiência com a resina, tá? Então se você tá muito no início, se você ainda não tem muita intimidade com a resina epóxi, eu aconselho você pegar um pouquinho mais de experiência para depois você se aventurar no mundo das eternizações, porque mexe com valor afetivo, com peças afetivas que possuem sentimentos e não pode obter erros. Então, dá um tempinho aí, conheça tudo sobre a resina epóxi, faça outras peças primeiro, como chaveiros, canetas, enfim, e depois você parte para a eternização. Eu estou montando um curso sobre eternizações de coto umbilical, de pelinhos de pet. Então, fica ligadinho que eu vou deixar aqui na descrição para vocês acessarem e conferirem o curso, que lá vai estar tudo bem explicado, com todos os mínimos detalhes e também com o meu suporte sempre que vocês precisarem. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Para essa eternização, eu vou estar utilizando esse molde lá da loja Rafik. Vou deixar o site aqui na descrição do vídeo, juntamente com o cupom de desconto para você adquirir os moldes lá com até 10% de desconto. Lembrando que esse molde aqui é para a gente fazer aquelas eternizações de coisas mais pequenas, mais fininhas. Por exemplo, um coto umbilical que possui um pregador, pode ser que não vai caber aqui dentro, tá? Então, você tem que cuidar isso. Ele mede aqui 14 centímetros de diâmetro e aproximadamente aí 1 centímetro de profundidade. Então, ele é ideal para eternizações de coisas mais fininhas. A resina que eu utilizo é a resina de baixa viscosidade, também de baixa espessura. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também a resina que eu uso e o cupom de desconto. Lembrando que a resina que eu uso pede para cada porção de resina eu coloque a metade de endurecedor. Essas proporções da resina que eu uso. Para essa primeira camada aqui, eu fiz um total de 30 gramas de resina, tá? Então, eu coloquei 20 gramas de resina mais 10 gramas de endurecedor, que é a metade. Pigmentei esses 30 gramas de resina em duas cores, tá? Fiz aqui um bege e um azulzinho. Antes disso, eu borrifei um pouquinho de álcool isopropílico, que é um álcool 100% puro, que não possui água, tá? Para evitar que fique alguma bolha aqui por baixo do molde. Fiz a distribuição das duas cores. E aí, eu fui mesclando, fui passando, mexendo com o palitinho, fazendo que uma cor invada o espaço da outra, para ficar algo aqui bem abstrato, lembrar um pouco o mármore, algo nesse sentido, tá? E aí, eu vou deixar secando por aproximadamente aqui umas 10 horas. Enquanto a primeira camada tá secando, a gente já pode ir preparando aqui os elementos. Para essa eternização, eu vou estar eternizando dentinhos e também 2 cotos umbilical, na mesma eternização. Esses dentinhos eu colei nas florzinhas sempre vivas, então eu peguei um pouquinho de resina de cura UV e fiz a colagem dos dentinhos ali dentro do miolinho das florzinhas. Os cotos umbilicais eu não fiz nada, tá? Porque são bem antigos, já tem mais de 30 anos um desses umbiguinhos aqui. Então, do jeito que eu recebi, eu vou colocar dentro da resina. O dentinho, eu fiz a limpeza colocando eles dentro de água oxigenada. Aquela água oxigenada para ferimento mesmo, tá? Ele vai ajudar a remover aquele sanguinho e algumas partezinhas amarelinhas que fica no dente. Sempre natural, do jeito que a gente recebe da cliente, porque isso aqui envolve muito a memória, então a gente tem que sempre preservar e deixar exatamente como ele está. A parte da impressão, né, do nome, das informações da criança, também já deve estar pronto, né, quando a primeira camada aqui estiver seca. Então, você vai ter que imprimir essas informações em algum tipo de papel. Eu utilizo a folha de vinil adesiva transparente. É a que eu mais utilizo, a que eu mais gosto, tá? Faço impressão em impressora jato de tinta, mas você também pode estar imprimindo em laser. Aí você vai ver a impressora que você tem aí, sendo que ela não solte a tinta quando você for fazer a eternização. Para colar essas informações aqui, eu não uso a própria cola do papel, do adesivo vinil. Mas se você quiser, você pode estar fazendo isso. Eu não gosto, porque eu acho que fica muito marcado quando você coloca a impressão usando a própria cola do vinil, tá? Então, o que eu faço? Eu pego uma resina de cura UV. Essas resinas de cura UV, elas só vão secar se você colocar luz UV nela. Então, luz do sol ou luz dessas cabininhas que a gente vê muito aí em manicure, tá? Então, essa resina, ela só seca assim. E ela seca instantâneo, o que é ótimo. Então, eu passo essa resina embaixo ali da minha impressão
E depois eu vou colocar a cabininha ali de luz UV para que ela seque instantaneamente. Em média de 60 segundos, ela já vai estar sequinha. Isso ajuda a amenizar as marcas da impressão, porque quando a gente coloca diretamente utilizando a própria cola do adesivo vinil, às vezes a gente vai ver algumas marquinhas ali, o que acaba incomodando um pouquinho algumas pessoas. Então, eu prefiro fazer assim, colando a minha arte com resina de cura UV. Se você não tem resina de cura UV, você pode estar fazendo essa colagem com a própria resina epóxi. Só que daí você vai ter que ter um pouquinho mais de paciência para esperar ela secar um pouquinho, tá? Para depois você fazer o preenchimento do seu molde com a resina. Porque se você fazer esse preenchimento logo que você coloca a sua impressão ali, pode ser que ela vai subir ou vai entortar. Tudo aqui eu tô fazendo a colagem com a resina de cura UV. Vou colar aqui também o coto umbilical, vou colar os dentinhos, tudo ali na posição que eu quero, os glitters, tudo vou fazer essa colagem com resina de cura UV, para ter essa praticidade, né, de ele secar instantaneamente e eu já conseguir jogar a próxima camada de resina em cima. Esqueci de fazer a parte da filmagem, colocando a cabine de luz UV para secar isso tudo aqui, mas eu vou mostrar para vocês a cabininha agora. Então, essa aqui é a cabininha, tá? De luz UV. Essas cabininhas simples de manicure mesmo. Essa minha aqui é bem chinfrinha, uma das mais baratinhas que eu comprei na Shopee. Ela já é suficiente para colagens, tá? Para fazer coisas maiores, talvez você precise de uma que tenha luz mais forte. Para colagem, essa aqui já tá bom. Então, ela emite luz ultravioleta, que faz secar a resina de cura UV, certo? Então, eu coloco sobre a resina ali, né, sobre as impressões, uma média de 60 segundos já vai estar tudo sequinho, certo? Então, depois de todos os elementos colados, já tá tudo bem fixo, bem preso aqui na base, eu preparei aqui uma média de 75 gramas de resina no total, tá, gente? No total. Então, para esse total, eu coloquei 50 gramas de resina e a metade de endurecedor, que é 25, certo? E fiquei com um total de 75 gramas. Porém, você tem que tomar cuidado com essas referências que a gente passa, porque cada resina, cada balança, pode ser que tenha uma tara diferente. Então, às vezes, a minha balança pesa um pouquinho diferente da sua. Então, você vai ter que ir fazendo testes aí, tá bom? Então, fiz a preparação da resina, deixei ela em descanso um pouquinho para estourar as bolhas, tá? Borrifei um pouquinho de álcool isopropílico antes de largar a resina, para tá evitando algumas microbolhas que ficam principalmente ali na parte da impressão. E aí, vou fazer o preenchimento aqui e vou deixar secar. A secagem dessa camada foi bem rápida, porque ela era mais espessa, mais grossa, né? Então, ela secou mais rápido e em média aí de umas, sei lá, 8 horas, eu nem marquei. Já tava aqui, já dava pra pegar sem que ela ficasse digitais. E aí, vamos pra parte da finalização. Eu vou remover um pouquinho dessa rebarba, que ficou bem cortante e eu não gosto. E aí, a gente vai fazer o doming, tá? Então, é só você remover um pouquinho, não precisa cortar muito, remover muito não, é só pra tirar levemente mesmo. Lembrando que esse aqui não é exatamente o acabamento que eu faço nas minhas peças, tá? No curso, eu consigo dar uma atenção especial para esse tipo de acabamento, deixando um acabamento mais caprichoso. Esse aqui é para quem tá iniciando mesmo e para quem quer se aventurar aí nas primeiras peças, tá certo? Do lado de trás, eu vou passar cola branca, pra, se caso escorrer resina na parte de trás, eu não ter problema. Então, eu vou passar cola branca, formando uma película protetora ali, para depois eu conseguir remover ela com possível resina que venha a escorrer. Passa a cola, deixa ela secar, depois de seca a gente já pode vir fazendo o dome na peça. Dome, para quem não sabe, é a camada de finalização, então nós vamos fazer mais uma camada sobre essa peça aqui. Eu vou estar utilizando a mesma resina, é a mesma resina que nós fizemos a peça, tá? Inteira. Fiz aqui uma porção, eu fiz aqui 30 gramas de resina, tá? Então, eu coloquei 20 gramas de resina, metade de endurecedor, né? Mais 10, fiquei com 30 gramas. Deixei essa resina em pausa ali, em descanso um pouquinho, para estourar todas as bolinhas e para que ela ficasse com a consistência um pouquinho mais grossinha, para evitar que ela escorra, porque eu não quero que ela transborde, tá? Embaixo aqui da minha peça, eu coloquei um moldezinho para deixar ela bem estabilizada ali e fiz a aplicação desse dome. Esparramei por toda a peça.
Na verdade, aqui eu fiz 30 gramas, eu poderia ter feito um pouquinho mais, iria ficar um pouquinho mais arredondado, iria ficar um pouquinho mais bonito esteticamente, tá? Então, você pode ir fazer um pouquinho mais de resina para esse molde, para fazer esse dome que vai ficar melhor. Vocês não sabem ou não se atentaram, mas esse coto umbilical de 30 anos que tem aqui, 33 na verdade, é meu, tá? Eu recebi esse pedido da minha mãezinha. E aí, eu fiz aqui a eternização do coto umbilical do meu irmão e também o meu, tá bom? E aproveitei para gravar aqui para vocês. Então, deixei secar, ó, já tá tudo sequinho. A parte de trás eu vou remover aquela cola. Não escorreu nada, não derramou nada, então vou remover ela, tá? E tá pronto aqui. Após 3 dias, quando tiver tudo bem curadinho, bem seco mesmo, você pode estar fazendo um polimento se você quiser, usando uma cera automotiva e um paninho macio. Mas eu confesso que nem precisa, porque o brilho já tá incrível. Essa resina é muito boa. E pros pezinhos, pra base, pra ficar em pé, eu não gravei pra vocês, mas eu fiz um pezinho aqui, utilizando um molde que eu tenho de porta-retrato, tá? Então, joguei resina com glitter ali, deixei secando. E eu tenho uma base aqui pra ele ficar em pé. Aí, você pode estar adquirindo essas basezinhas. Na Shopee e na Shein tem muita base pra porta-retrato. Você pode estar pesquisando lá na busca lá e encontrando essas bases que servem para qualquer tipo de molde, redondo, quadrado, tá bom? Fica a dica aí pra vocês. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se eu ajudei em alguma coisa aí, deixa uma curtida pra me ajudar também, vou ficar muito feliz. Não esquece de me seguir lá no Instagram, @resinartes, e também da sua inscrição aqui pra você não perder nenhum conteúdo. Um beijo e até o próximo vídeo.